é uma proposta bem legal. Eu sei que Sorocaba, as vítimas fazem, pelo menos eu fiz um estágio aí no IML de Sorocaba. Se tiver mudado, me corrijam. Mas quando eu fiz um estágio de 5 semanas no IML aí de Sorocaba, fica perto do Campolim. Eu acredito que ainda fique. E na época as vítimas de estupro elas eram periciadas dentro da enfermaria do hospital, ali do hospital, acho que não me lembro se era Santa Casa, Hospital Universitário, mas era no hospital de vocês. Então, bem legal. Então, se alguém estiver interessada na área, eu vou falar um pouquinho a respeito dessa minha atuação, porque eu sei que ela é bem diferenciada. Eu conheço alguns serviços do país e São Paulo tem esse serviço super legal que tem que ser multiplicado. Também sou professora da Academia de Polícia. Para os médicos e médicas que têm interesse na carreira, para entrar na carreira de legista, precisa fazer o concurso da Polícia Civil. E aí, quando a gente faz o concurso da Polícia Civil, a gente entra na Cadepol, né, que é a Academia de Polícia do Estado de São Paulo, e faz um treinamento de alguns meses. Então, durante esses meses, a gente aprende muita coisa específica da área da medicina legal, mas também da carreira policial, noções de direito. Também é uma época bem gostosa, assim, para quem gosta do tema. Eu sei que deve ter bastante gente interessada aí que está assistindo. Quero agradecer a presença de todas as pessoas presentes, alunos, alunas, não sei se tem docentes também. Então, muito obrigada por participarem, estarem ouvindo aqui essa apresentação, uma breve apresentação. A gente vai falar sobre violência sexual de crianças e adolescentes, né, o foco da palestra de hoje. E eu trabalho também de forma preventiva com esse tema através do PRODIGS. PRODIGS é de pró-dignidade sexual, onde eu faço um trabalho voluntário, não é uma ONG, não é uma instituição, não é nada disso, é só um movimento, uma ação social, trabalho voluntário que eu faço para prevenir a violência, para ver se eu consigo reduzir aí o número de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, e a gente vai falar, né, um pouquinho hoje a respeito disso. E aí, Mari, controla o meu tempo, a gente está começando aí por volta de 17h10, acho que a gente ficou, né, combinado de terminar às 19h, então só me avisar aí quando tiver nos momentos finais. Então é isso, gente, sejam bem-vindos, bem-vindas, se quiserem fazer perguntas, eu não sei, acho que a Mariana vai coordenar isso também, tá? Então vamos lá. Então o tema da palestra que eu vou apresentar para vocês é identificação e prevenção à violência sexual de crianças e adolescentes. Quando a gente fala em violência sexual, parece muito óbvio, né? O que é violência sexual? Mas ao longo desses anos eu tenho percebido que, na verdade, as pessoas têm muita dúvida em relação ao que é violência sexual. Então, é importante que a gente conheça o conceito, tenha, de uma forma bem sólida, o conceito do que se trata. E também que nós temos definições diferentes no sentido de proprietários da definição, de quem aborda a definição, mas o conceito, o conteúdo como todo é muito semelhante. A gente tem a definição da OMS, né, que a gente considera como prioritária, a gente tem a definição do Estatuto da Criança e Adolescente, que é o ECA, a gente tem também as determinações, limitações relacionadas ao Código Penal Brasileiro, ao Código de Processo Penal Brasileiro. Temos também algumas leis, como a Lei do Depoimento Especial e Escuta Especializada, que é a 13.431, que aborda especificamente violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, vejam, né, a gente tem algumas definições, né, de fontes diferentes, porém, o conceito, o conteúdo é muito semelhante. E eu gosto muito da definição, depois vocês deem uma olhadinha, eu vou falar para vocês, vou tentar delimitar para vocês pelo menos duas, tá? Que é a da Organização Mundial da Saúde, que eu acho muito importante que vocês conheçam. Então, o que a OMS fala, né? Que violência sexual, eu vou ler para vocês o texto na íntegra, tá? Para não ficar faltando nada. Então, a OMS, ela determina, né? Ela conceitua a violência sexual como todo ato sexual. Todo ato sexual
tentativa de consumar, tá? Um ato sexual ou insinuações sexuais indesejadas. Então, vejam, só nesse pequeno texto que eu falei para vocês, a gente já está falando de coisas diferentes. A gente está falando de atos, a gente está falando de tentativa, né? E a gente está falando também de insinuações. Então, não é só a penetração, né? Não é só o contato físico em si que determina a violência sexual. Então, isso é muito importante, porque outras práticas, outros atos também configuram como violência sexual, só que as pessoas têm muita dificuldade de entender que é violência também, né? Além da penetração, né? Além do contato físico em si, que é o clássico. Quando a gente pensa em violência sexual, a gente tem né, nós temos uma visão que a gente costuma dizer, chamar, que é o conceito popular. Qual é o conceito popular de violência sexual? O conceito popular de estupro? É a mulher adulta em via pública sendo abordada pelo desconhecido. E, na verdade, na realidade, não é isso, né? Não é apenas isso. Essa é uma das modalidades de violência sexual. E, então, é importante que a gente conheça. E, continuando, ou ações para comercializar ou usar de qualquer outro modo a sexualidade de uma pessoa, por meio de coerção, por outra pessoa, independentemente da relação desta com a vítima, em qualquer âmbito, incluindo o lar e o local de trabalho. Então, olha, é um conceito bem amplo, ele fala praticamente de todas as práticas que a gente tem conhecimento no momento, na atualidade, e como a violência sexual ela é muito multifacetada, né? Ela tem vários braços, várias possibilidades. Só nesse texto que eu li para vocês, esse texto já fala do estupro, esse texto já fala do estupro de vulnerável, esse texto já fala da exploração sexual, ou seja, a comercialização da prática sexual. Esse texto que eu falei para vocês fala também da importunação sexual, que é um crime extremamente novo, né, recente, aí na linha histórica, que eu vou falar um pouquinho depois para vocês, se der tempo, tá? Mas então, vejam, essa é a definição da OMS. Vamos para a definição da Lei 13.431. Não é para decorar a lei, não, tá? A lei foi feita para a gente consultar, não para a gente decorar. Essa Lei 13.431, ela é uma lei recente também, tá? Ela é de 2017, e ela estabelece o sistema de garantias de direito da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. Tá? É uma legislação muito importante. E ela tem a ver com vocês. O pessoal que está no PS precisa conhecer essa lei. Né, os alunos que estão no internato, o pessoal que está fazendo atendimento a essa modalidade de vítima, é importante que vocês conheçam, é a 13.431 de 2017. Por quê? Porque ela fala a respeito da revitimização. Fala que nós não podemos mais ficar perguntando para a criança vítima de violência tudo de novo o que aconteceu com ela. Se vocês já têm um boletim de ocorrência em mãos ou um relatório do Conselho Tutelar em mãos, onde já tem essas informações, vocês não podem ficar perguntando de novo, tá? Por quê? Porque toda vez que a criança ou o adolescente ela repete a história da violência, ela revive a violência. Isso é extremamente danoso psiquicamente. Então, não podemos mais, não é só uma questão de civilidade, agora é lei, né? Caso a gente pratique isso de forma irregular, né, essa escuta não autorizada dessa criança, fazer ela ficar contando, a própria lei, ela já prevê uma nova modalidade de violência, que é a violência institucional, então vocês podem ser penalizados, porque vocês estão numa instituição, vocês e a instituição podem ser penalizados legalmente por isso, então não pode ficar perguntando tudo de novo para a criança que foi vítima de violência. Caso vocês não tenham informação nenhuma, ai, mas Mariana, eu não tenho nada, a criança chegou aqui, eu tenho que atender, ver se está machucada, não está. De preferência, você vai pegar o acompanhante, vai colocar na sala, separado da criança, e vai questionar, fazer a anamnese com o acompanhante.
O que vocês podem perguntar diretamente para criança e adolescente são questionamentos técnicos, estritamente técnicos na área médica. Se está machucada, onde está machucada, se está sangrando, se não está, se tem algum problema de saúde, se usa anticoncepcional, no caso das adolescentes, se já tiveram alguma prática sexual antes, ou seja, questionamentos técnicos, médicos, tudo bem, não tem problema. O problema é ficar perguntando, o que aconteceu? Quem fez isso com você? Como é que foi? Não pode mais, tá? Isso está previsto em lei, então é importante que vocês conheçam. Então, qual é a definição da Lei 13.431 sobre a violência sexual? Ó, a violência sexual é entendida como qualquer conduta que constrange a criança ou o adolescente a praticar ou presenciar, olha que importante, praticar ou presenciar conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso. Definição de conjunção carnal é a introdução do pênis na vagina, tá? Essa é a definição. Ato libidinoso é qualquer outra prática que não seja conjunção carnal. Então, por exemplo, sexo oral, sexo anal, manipulações, masturbações, beijos, lambeduras, mordidas, ou seja, né, um leque enorme de possibilidades. E que seja praticado ou presenciado por essa criança de forma intencional, é configurado como violência sexual. Inclusive, exposição do corpo em foto ou vídeo, por meio eletrônico ou não, que compreenda, né, nudez, exposição de nudez, atos sexuais em si, insinuações, tudo isso é considerado como violência sexual, que é o famoso, né, que a nova geração aí denomina como nudes, tá certo? Muito cuidado com essas imagens, muito cuidado com quem vocês compartilham essas imagens, se é de forma íntima, né, o casal está trocando essas imagens, é uma coisa, agora, se isso é exposto, é considerado como violência sexual e pode ser penalizado legalmente, pode não, né, desde que se faça a denúncia, então é crime. E divide, né, a violência sexual em abuso sexual, em exploração sexual e em tráfico de pessoas. Então, veja, são duas fontes diferentes que abordam o mesmo tema, violência sexual. Então, não é tão simples assim como a gente imaginava, né? Como eu falei para vocês no comecinho, muita gente associa a violência sexual estritamente ao estupro, e não é, tá bom? Então, é importante que a gente conheça, tenha esse conhecimento, essa informação diferenciada, até para que a gente possa abordar o tema. E temos também a Lei Maria da Penha, que diferencia as modalidades de violência domésticas, que vocês já devem ter tido a palestra a respeito, e é importante que vocês saibam que prática sexual não consentida dentro do relacionamento é estupro. Está namorando, foi forçada a ter uma prática sexual, é estupro. Não é porque vocês estão juntos, têm um relacionamento, que é permitido que se disponha do corpo um do outro da forma que bem entender. Se não houver consentimento, se não for uma prática acordada entre os dois, é estupro e deve ser denunciado também, tá? Então é importante que vocês tenham esse conceito. Mas eu falei tanto em estupro, né? Mas o que é o estupro? Qual é a definição do estupro? A nossa definição de estupro, ela está no Código Penal brasileiro, no artigo 213. E esse artigo, ele discrimina direitinho qual é essa modalidade de violência e quem é passível dessa modalidade de violência. E o que o texto diz, né? O que o artigo diz? Vou ler para vocês. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Então, olha essas palavras, violência e grave ameaça. Tem que ter violência e grave ameaça, isso tem que ser configurado. A ter conjunção carnal, ou a praticar, ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então, aqui a gente tem conjunção carnal de novo e ato libidinoso. Conjunção carnal, entrada do pênis na vagina, e ato libidinoso, todas as outras práticas sexuais. Então, se uma pessoa ela é constrangida, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique, né, esses atos sexuais, é configurado como crime de estupro.
e é crime no nosso país, crime hediondo, e a reclusão, né, básica vai de 6 a 10 anos de prisão, mas pode chegar à pena máxima caso essa violência ela desencadeie outras coisas, como lesão corporal grave, gravíssima e até a morte. Então, esse é o artigo do crime de estupro. E quem são as vítimas de estupro? Qual é o perfil dessa vítima de estupro? A gente tem vários indicadores, fontes, organizações sérias que anualmente liberam dados estatísticos para a gente conhecer, né, as informações a respeito. Aqui, nós temos uma fonte que eu gosto muito, o Anuário da Segurança Pública. Esse anuário, como o próprio nome diz, né, todo ano a Segurança Pública ela libera os dados das ocorrências, os casos que foram registrados. No caso do crime de estupro, a gente tem visto um aumento dos casos, né, das ocorrências de crime de estupro, um aumento de registros, e ano passado, no finalzinho do ano passado, foi liberado o último anuário, e a gente bateu o recorde de registros, que chegou, deixa eu só ver o número certinho para vocês, a gente chegou a mais de 66 mil casos de estupro no país. Teve uma variação nos últimos 5 anos de 45 mil, né, e batendo o recorde aí de 66 mil casos, para ser mais exata, 66.041 casos de estupro, né, no último anuário. Então, é bastante coisa, né, quando a gente pensa no número como um todo, é muita gente, né, muitas vítimas, milhares aí de vítimas de estupro no nosso país, em um ano. Mas se você for pensar, basta a gente tentar imaginar um estádio aí de futebol, né? Cada um tem o seu time, pensa no seu time, pensa em quantas pessoas cabem no estádio de futebol, né? Um estádio cheio do seu time, para ter uma noção da quantidade de gente. Então, tem estádios que não comportam nem metade aí desse número de vítimas. Então, sim, 66 mil é muita coisa, são muitas vítimas. Mas, apesar de serem muitas vítimas, né, quem são elas? Qual é a idade, qual é o gênero, quem são essas principais vítimas de estupro? E aí a gente tem, eu trago para vocês os dados do Disque 100, que são dados que eu gosto também de usar, porque são dados amplos, né? São as chamadas que são realizadas para denúncias de violência sexual. Então, eu estou com dados aqui de 2011 a 2016. Tá? Eu fiz um compilado aí das informações, e nesses anos, a gente teve aqui, em relação a vítimas de violência sexual, 88% das vítimas de violência sexual são mulheres. Né? Por isso que a gente fala que é uma violência relacionada ao gênero, porque a maioria, a maciça maioria, são mulheres, e em todas as faixas etárias, todas que vocês possam imaginar, de bebês a idosas, são mulheres. E dessas vítimas, 78%, né, segundo os dados do Disque 100, nesse intervalo de tempo, de 2011 a 2016, 78% tem menos de 14 anos de idade. Então, também outra informação extremamente importante, porque se a gente for pensar, né, lembra que eu falei daquele conceito popular que a gente tem, de que a vítima de estupro é a mulher adulta sendo abordada em via pública pelo desconhecido? Na verdade, não. Aqui os números dizem que as principais vítimas de estupro no nosso país são as nossas crianças e pessoas no início da adolescência. Né? Praticamente 80% tem menos de 14 anos de idade. E desses 78% é a predominância do sexo feminino. E quem, né, aonde acontece essa violência? Onde que acontecem esses estupros? Acontecem principalmente, aí mais de 88% dos casos, acontecem dentro de casa, né, que é o termo domicílio.
Mas dentro de qual casa? Casa de quem? Casa da vítima, casa ou casa do agressor, do autor. E quem é o autor? Também, na maioria dos casos, o autor são pessoas conhecidas, não é o desconhecido na rua, o autor é conhecido. E quem são? Segundo esses dados que eu estou mostrando para vocês, 82% dos casos, os autores são conhecidos. Quem são eles? São os familiares, principalmente, né? E aí a gente tem uma escadinha aí de autorias, começando por pai. Então, a gente vai pai, padrasto, irmãos, tios, avós, parentes em geral, primos, né, pessoas que convivem ali na mesma residência, parentela como um todo, e o amigão da mamãe e do papai. Esse sempre tem, né? Em todo o meu plantão, né, praticamente em todos os meus plantões, tem um amigão ou do papai ou da mamãe. E aí a gente vê aquela indignação, né, dos familiares, quem traz a criança, eles se sentem ali duplamente traídos, vamos dizer assim. Primeiro, pela violência absurda que a criança sofreu, e segundo, porque era uma pessoa muito próxima, uma pessoa de confiança, uma pessoa, às vezes, aí que cresceu junto, né, um amigo de infância e que convive muito com a família. Então, o principal agressor sexual de crianças e adolescentes são conhecidos. Isso é muito importante. E em relação ao gênero do agressor, né, a gente já viu a predominância de gênero das vítimas, que é o feminino, no caso do agressor é o masculino. Assim, a maciça maioria, beirando mais de 90% dos casos, aqui a gente tem 93% dos casos, nesses dados que eu estou passando para vocês. Mas acho que tem uma criancinha aí conversando com a gente. Então, mais de 93% dos casos, sexo masculino, tá? Predominância do agressor em relação à violência sexual. E isso é importante também, né? Vocês fazem parte de ligas, então é importante também pensar o que a gente pode fazer. Afinal de contas, já que o principal agressor, a causa, né, da violência sexual está relacionada ao sexo masculino, o que a gente pode fazer com esses homens para a gente evitar que essa violência continue acontecendo? Né? Qual a justificativa de tantos homens agredirem sexualmente? Então, é importante que a gente pense nesse lado também, que a gente tem muitas ações, muitos projetos relacionados às vítimas, mas temos pouca coisa ou quase nenhuma relacionada aos agressores. Então, a gente tem que trabalhar desde cedo com os meninos, né, de uma forma preventiva, para a gente já orientar, já informar de que eles não podem dispor do corpo do outro, né, da outra pessoa, da mulher, seja de quem for, da forma que eles bem entendem, tá? Então, os limites do não, a questão do consentimento, tudo isso a gente tem que trabalhar, porque a violência sexual está estritamente relacionada a questões culturais, né? As principais causas da violência sexual são as culturais, patriarcais, machistas, então tudo isso a gente tem que pensar, reavaliar e trabalhar. E aí eu falei para vocês, mostrei o principal perfil da vítima de estupro no nosso país, mulheres menores de 14 anos, autores conhecidos, ocorrências dentro de casa e o agressor do sexo masculino. E falei para vocês do recorde de registro de ocorrência que a gente teve aí no anuário do ano passado. Mas, apesar de ser um número muito grande, né, 66 mil vítimas é muita coisa, apesar de ser um número assustador, um número muito grande, ele não reflete a realidade, porque a gente tem que entender que número de registros não é necessariamente igual ao número da violência, porque muitas vítimas têm dificuldade de realizar o registro da ocorrência. Na verdade, a maioria delas não registra a ocorrência. Então, esses números que a gente tem são números subnotificados. 66 mil casos não é um número real. Ele é muito inferior à realidade. E aí eu trago para vocês também uma fonte legal, que é o IPEA,
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que trabalha com várias estatísticas, dentre elas as da saúde relacionadas à violência sexual. E aí tem um estudo muito legal do IPEA, que foi de 2013, 2014, chama Radiografia do Estupro no Brasil. Esse estudo é bem legal, depois deem uma olhadinha. E ele trouxe o valor de 10%. 10% do quê? 10% de denúncias. Ou seja, apenas 10%, segundo o estudo do IPEA, né, desse ano, apenas 10% das vítimas denunciam o estupro. Então, se a gente teve ali 66 mil casos registrados e que a gente correlaciona e faça aí uma reparação com esses 10%, a realidade é assustadora, né? É muito maior, ou seja, cadê os outros 90%? Aonde estão esses dados? Eles não existem. São as cifras ocultas, as cifras que jamais serão levadas a conhecimento das autoridades. E por que as vítimas não denunciam a violência sexual? Segundo esses estudos, tem outros também que abordam isso, as justificativas que as pessoas dão para não denunciar, em primeiro lugar, vergonha. Olha só, a vítima sofreu uma violência e ela tem vergonha que ela sofreu a violência. Segundo, medo de retaliação do agressor, né, da pessoa que praticou, porque muitos deles, eles ameaçam a integridade física e até a vida da vítima e dos familiares. E aí vem uma terceira justificativa que nos envolve diretamente. Vocês, como a medicina assistencial, eu, como medicina normativa, né, medicina legal, os profissionais os profissionais policiais da civil, militar, enfim, todos nós, o sistema, que é o quê? A descredibilidade, que muitas justificam que não confiam, não acreditam no sistema de justiça, de investigação de justiça, que é aquela expressão que vocês já devem ter ouvido e alguns já devem até ter falado. Para que eu vou falar se não vai dar em nada? Que é o que? É a falta de confiança, é o descrédito, né? De que as coisas não vão funcionar, que as coisas, para que adianta eu vou lá na delegacia, vou lá fazer perícia, não vai dar em nada, só vou me desgastar. Então, muitas pessoas pensam assim, e aí entra nesse rol aí, nesse número absurdo de 90% de não denúncias. Né? Por quê? Porque essas pessoas estão enganadas? Infelizmente, não. Né? Infelizmente, a gente acaba tendo conhecimento de situações ruins, né, que a pessoa às vezes busca ajuda. Né? Teve um caso recentemente de uma mulher que foi denunciar a violência doméstica e acabou sendo agredida pelo policial. Então, são casos absurdos, extremos. Saibam que, infelizmente, por causa de poucos, né, de poucos maus profissionais, né, acaba manchando a imagem de toda uma instituição, como nós da medicina, por causa de alguns maus profissionais que maltratam pacientes, tratam mal, não atendem, fazem diagnóstico equivocado, todos nós pagamos, então bons e maus profissionais existem em todas as carreiras, então a gente não pode generalizar, mas é importante que vocês saibam que dentro das justificativas de não denúncia existe esse descrédito nas instituições, isso inclui a medicina assistencial também, tá? E a gente teve, né, que o anuário do ano passado, depois dei uma olhadinha, que a gente teve esse recorde de denúncias, com um aumento aí de 4,1%, né, na taxa de registro de ocorrência. Então, essas são as principais vítimas, e são números que é interessante que vocês conheçam. E aí, eu falei de uma modalidade de crime, tá, que é o estupro. Mas nós temos também, né, uma outra modalidade que é o estupro de vulnerável.
Estupro de vulnerável é o artigo 217-A do Código Penal. E esse fala diretamente com o nosso tema, que é o tema da violência sexual contra crianças e adolescentes, tá? No caso do estupro de vulnerável, né, o artigo 217-A, o que diz o texto? Ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos de idade. Né, esse é o principal texto. Depois tem outras modalidades também. O que é importante desse artigo? Lembra que eu falei do 213? Né, que tinha como que começava o artigo? Vocês lembram? Era constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. No caso do crime de estupro de vulnerável, não precisa ter constrangimento, nem violência e nem grave ameaça. O texto é muito simples. O que ele diz? Ter práticas sexuais com menores de 14 anos de idade. Ocorrendo essa prática, configura-se como crime de estupro de vulnerável e a penalização é maior. No caso do artigo 213, é de 6 a 10, né, a pena básica. No caso do estupro de vulnerável, é de 8 a 15, podendo também chegar à pena máxima nos casos, né, de gravidade, de lesões e morte. Então, esse artigo é muito importante porque ele traz o que para a gente? Né, o esclarecimento, o conhecimento de que não é permitido, né, pela nossa legislação, prática sexual com menores de 14 anos de idade. Menino de 19, namorando com a menina de 13, tem relações sexuais. Isso é estupro de vulnerável? É estupro de vulnerável. Se isso for denunciado, mesmo que a família saiba, que a família concorde, consinta, era um namoro lindo, os dois estavam apaixonados, mas pela nossa lei é estupro de vulnerável. Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado com essas situações. E aí alguém pode perguntar, ou pensar, mas quem que vai denunciar? Ninguém vai denunciar uma situação dessa. Se os dois queriam, estavam namorando, a família sabia. Imagina, gente. Eu atendo muitos casos assim, tá? Eu faço perícia em muitas meninas nessa situação. Às vezes estava tudo bem ali no relacionamento e por algum motivo esse relacionamento foi interrompido, vem uma gravidez ou não, e aí a família insatisfeita acaba denunciando o rapaz. Então, muito cuidado, acontece sim, e eu pericio muitas vítimas, tá, com essas características. E além na questão do estupro de vulnerável, além da idade, a gente também tem as situações em que a pessoa não está em condições de consentir. Pode ser por alguma doença mental, alguma doença física, né, algum problema de saúde dessa modalidade, mas também tem as intoxicações exógenas, que nós temos como exemplo e com frequência o Boa Noite Cinderela, que é quando se droga uma pessoa, né, coloca alguma substância ali na bebida dela sem ela perceber, e também a embriaguez completa, onde a pessoa está totalmente embriagada e acaba sendo vítima de violência sexual. Nesse caso, é estupro de vulnerável, crime hediondo, pena é maior, de 8 a 15, como eu falei para vocês. Então, muito cuidado aí com as festas. Eu sei que na fase da faculdade a gente participa de muitas festas e, infelizmente, tem muitos casos de Boa Noite Cinderela e muitos casos de estupro de pessoas embriagadas nas festas universitárias. Então, tem que denunciar, tá? A gente não pode se calar diante de uma situação dessa e, infelizmente, ainda é muito frequente e entra na questão do estupro de vulnerável. E aí eu trago também para vocês uma coisa importante, que esse é o artigo relacionado à prática sexual com crianças.
indivíduos no início da adolescência. Então, não existe, ouçam bem, não existe crime de pedofilia. Não existe no nosso Código Penal um artigo onde esteja escrito crime de pedofilia. O crime é estupro de vulnerável, tá? Quando há prática sexual com crianças, o nome do crime é estupro de vulnerável. E isso é de extrema importância porque se faz uma confusão muito grande entre o delito, entre o crime e a doença, porque pedofilia é o nome de uma doença psiquiátrica. Não sei se vocês já estudaram, né, ou na psiquiatria, ou mesmo na medicina legal, que é uma das modalidades de transtorno de preferência sexual. Ou também parafilias, algumas, né, o CID pode trazer o termo parafilias para vocês. Nós temos dois códigos, né, duas referências aí em relação a esses transtornos, que é o CID, né, Código Internacional das Doenças, e o DSM, que é o Código Psiquiátrico Americano, que traz, né, eles trazem de forma bem descrita todos os critérios diagnósticos, as definições da patologia. Então, pedofilia, o termo tem sido usado de uma forma generalizada, o termo tem sido usado de uma forma equivocada, sem embasamento técnico, sem embasamento científico, para denominar, né, como sinônimo de prática sexual com crianças ou adolescentes, e é totalmente incorreto. Então, pedofilia é uma é o nome de uma doença. O nome do crime é estupro de vulnerável. Então, não confundam mais, tá? Mesmo que vocês escutem por aí, não confundam mais, afinal de contas, vocês são os especialistas, vocês são da área médica, não faz sentido, né, que ainda tenha essa, né, esse equívoco, essa confusão toda em relação à pedofilia. Então, a pedofilia, ela é um transtorno psiquiátrico já muito bem conhecido, documentado, aonde quem é portador da doença, desse transtorno de preferência sexual, ele tem preferência sexual por crianças, por pré-púberes, que são indivíduos que ainda não entraram na puberdade, indivíduos que ainda não desenvolveram suas características sexuais. E quando a gente fala de transtorno, né, de preferência, a gente está dizendo que a medicina está dizendo que a preferência ela tem que ser o quê? Contínua, né, ou frequente. E que, como é que eu vou explicar para vocês isso? Imagina só, o indivíduo, ele pode ter outros relacionamentos sexuais, tanto é que muitos pedófilos e pedófilas, porque também temos mulheres portadoras do transtorno, muitos deles são casados, têm um relacionamento sexual com o seu parceiro ou a sua parceira, têm filhos, né, desse relacionamento, ou seja, ele tem práticas sexuais com adultos e adultas. Porém, o que realmente dá prazer sexual para essa pessoa é a prática sexual com a criança. Então, ele pode ter, né, conseguir realizar o ato sexual com o adulto, pode até sentir algum tipo de prazer, mas o que realmente ele gosta, o que realmente faz ele chegar ali no ápice, né, da libido, no ápice do desejo sexual, que movimenta a sua fantasia, seu desejo, é a prática sexual com crianças. Então, vejam, pedofilia não tem nada a ver com adolescentes. Prática sexual com adolescentes não tem nada a ver com pedofilia. Pedofilia tem a relação com preferência sexual por crianças. E não é criança na definição legal, não é criança na definição do ECA, por exemplo, que fala de 0 a 12 anos. A definição de criança relacionada à pedofilia é a puberdade. Então, a criança, ela tem, né, na definição biológica que a gente está falando, a criança é aquele indivíduo que ainda não desenvolveu seus caracteres sexuais, que ainda mantém o corpo infantil, não passou por todo o processo
né, dessa transformação que acontece da infância para a adolescência. Então, esses indivíduos, essas pessoas que são portadoras da doença, elas têm preferência por esse corpo infantil. Né? Não, é muito claro, tipo, basta pensar numa criança aí de 5 anos de idade, se colocar o menino e a menina um do lado do outro, os dois com o mesmo shorts e o mesmo corte de cabelo, a gente dificilmente vai saber diferenciar quem é o menino e quem é a menina. Por quê? Porque eles têm o corpo idêntico, é o corpo infantil, né? E não tem formas. Né? Ainda não desenvolveu as formas do gênero. Então, o que o pedófilo gosta é disso. Então, também a gente não pode confundir mais prática sexual de adultos aí, ou adolescentes com adolescentes, que isso não tem nada a ver com a pedofilia. E qual que é a definição, né, da pedofilia? Ela consiste em fantasias, eu vou ler para vocês, tá? Consiste em fantasias sexualmente excitantes, impulsos sexuais ou comportamentos intensos e recorrentes com indivíduos pré-púberes ou no início da puberdade, geralmente menores de 13 anos de idade. Veja que aqui usa-se o termo geralmente, porque não é todo mundo que entra ao mesmo tempo na puberdade. Tá? Então, o que fica claro aqui? Ou é a criança, né, com aquele corpinho infantil, ou ele está transitando, está iniciando o desenvolvimento das características sexuais. Para que se faça o diagnóstico de pedofilia, não é fácil. Tá? E o diagnóstico tem que ser feito por psiquiatra. Tem que ter sintomas por pelo menos 6 meses, para que se caracterize a doença. O indivíduo, ele tem que ter no mínimo 16 anos de idade para que se faça o diagnóstico, porque não se faz diagnóstico de transtorno em algo que ainda não está completamente desenvolvido. E, para a ciência, esse é o marco etário do desenvolvimento da sexualidade de uma forma completa. Então, não se faz diagnóstico em indivíduos abaixo de 16 anos de idade. Claro, se tem o comportamento, se tem a prática, vai ter que acompanhar para ver ao longo do tempo se isso vai permanecer, tá? E tem que ter uma diferença mínima de 5 anos com uma criança. Esse critério, o que ele diz para a gente? Que o autor e a vítima, eles têm que ter uma diferença de neurodesenvolvimento para que se faça o diagnóstico da pedofilia. Tem que atender esses critérios. Se não atender os critérios, não dá para fazer o diagnóstico. Então, o diagnóstico da doença não é fácil de fazer, tem que ser feito pelo psiquiatra, por um especialista, e aqui, esses são alguns dos critérios, tá? Mas, o que é importante, já no primeiro item, que coloca assim, ó, fantasias, impulsos ou comportamentos recorrentes e intensos. Então, tem indivíduos que são portadores da pedofilia e eles nunca na vida tiveram acesso a uma criança. Passaram aí a vida inteira apenas fantasiando com crianças. Tá? E outros apenas têm impulsos, os impulsos sexuais também, mas eles nunca também tiveram contato com uma criança, e outros chegam ao comportamento, chegam a ter a prática sexual com essas crianças. Então, nem todo portador da pedofilia terá contato físico ou realizará atos sexuais com crianças. Muitos deles ficam apenas na fantasia. E existe também um grupo aí que consome muito conteúdo pornográfico infantil, que é um problema gravíssimo, também é crime, tá, gente? Previsto no ECA. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês. Mas o que é importante que a gente entenda até aqui? Que nem todo pedófilo, ele será um estuprador de criança. Nem todo. E nem todo estuprador de criança é pedófilo. Por quê? Porque não é porque teve prática sexual com uma criança que necessariamente tenha um transtorno mental. Para nós, é mais confortável dizer que sim, que todo agressor sexual de criança é um doente mental. Isso nos causa um pouco de alívio, porque justifica o ato. Mas não é assim que funciona.
tá? Na verdade, a gente tem estudos que demonstram que a minoria dos estupradores sexuais de crianças tem o transtorno confirmado, tem a doença diagnosticada. Tem um estudo do Danilo Baltieri, que é do ABC. O Danilo é um psiquiatra e ele é uma grande referência em estudo de agressores sexuais. Ele fez um trabalho muito legal em uma penitenciária aqui de São Paulo, com os agressores sexuais de crianças que já estavam encarcerados, estavam presos. E aí ele foi para fazer o estudo, aplicou os critérios diagnósticos, os testes, né, validados, enfim, e ele chegou na porcentagem de 20%. 20% daqueles estupradores de crianças que estavam presos, que ele estudou, que ele realmente fez o diagnóstico, né, aplicou os critérios diagnósticos, apenas 20% deles tiveram o diagnóstico de pedofilia confirmado. E aí entra uma questão muito, né, conflitante, porque aí você pensa, nossa, e os outros 80%? Eles estão lá presos porque estupraram crianças, mas eles não têm a doença, eles não têm o transtorno de preferência sexual chamado pedofilia? Não tem. Não tem. Lembra que eu falei para vocês que as questões de violência sexual estão muito mais relacionadas a questões culturais do que com questões médicas ou mentais? Então, não, a gente tem que parar de chamar todo estuprador de criança de pedófilo, porque eles não são necessariamente pedófilos. É que criou-se aí de uma forma marqueteira, vamos dizer assim, o uso do termo, mas isso acaba confundindo muito as pessoas, porque a população acabou sendo condicionada a acreditar que todo estuprador de criança é um doente mental. Então, se ele é um doente mental, ele tem um problema, né? Ele tem um problema que precisa ser tratado, não necessariamente condenado. E aí cria um conflito muito grande. Então, é importante que vocês saibam que nem todo estuprador de criança é pedófilo, e quando se depararem com uma situação dessa, o que a gente pode dizer inicialmente que eles são, é que eles são agressores sexuais, estupradores de crianças. Quem vai dizer se eles são pedófilos ou não é a psiquiatria. Depois de uma análise, né, de uma avaliação completa, para confirmar se tem a doença ou não, tá? Então, isso eu queria deixar de alerta para vocês. Quando eu fiz uma das especializações que eu fiz aqui em São Paulo foi de sexualidade humana. É uma área muito legal para quem tiver interesse, que é uma especialização que aborda todas as questões relacionadas à sexualidade. Eu fiz o curso de sexualidade humana aqui da USP, na época que eu fiz eram 2 anos de pós, e eu entrei por causa da violência sexual, porque no IML atendia muita criança, mas muita criança. E aí eu comecei a pensar e me questionar, como assim, né? O que eu conhecia a respeito de violência sexual e de pedofilia não justificava, não batia, porque até então eu não tinha conhecimento. Eu apenas trabalhava, mas eu não tinha conhecimento. Então, eu fui buscar conhecimento, fiz essa pós de sexualidade humana, e o meu TCC, né, minha monografia, foi sobre etiologia da pedofilia. Eu queria entender por que eu estava atendendo tanta criança, sendo que a literatura, ela colocava ali, né, uma porcentagem populacional pequena do diagnóstico de pedofilia, então não era compatível com a minha prática profissional. Então, eu fui buscar conhecimento, fiz a pós, por isso que eu sou sexóloga, né, sexóloga criminal, por causa dessa especialização, e fiz né, a minha monografia, 2 anos, né, compilando dados, e existem muitos artigos, muitos estudos a respeito, em diversas áreas, desde neuroanatomia, a parte de endócrino, tudo, tá?
até a questão estrutural mesmo do desenvolvimento do ser humano, genética, bioquímica, e aí vai. E fiz mesmo o estudo, né, em relação aos fatores, identifiquei fatores genéticos, neuroendócrinos, neurológicos, psicodinâmicos, histórico de abuso, químicos, enfim. E no final do trabalho, cheguei à resposta frustrante de que não existe uma causa definida. Não existe, a ciência, a medicina não conhece, né? Ainda não descobriu qual é a causa da pedofilia. Por que alguém tem preferência sexual por crianças? Como é que se justifica uma preferência sexual por algo que não é sexual? Que a criança não é sexual, ela não tem as suas próprias formas físicas, elas não têm a questão do desenvolvimento da sexualidade em si. Então, foi bem frustrante, né? Mas como muitas monografias por aí, a gente passa um tempão estudando e não chega a uma resposta. Então, a ciência ainda não tem uma resposta. E já nos artigos, eu comecei a perceber que realmente é difícil estudar parafilia, transtorno de preferência sexual, porque a maioria dos artigos, dos trabalhos, são com indivíduos que já estão encarcerados. Então, isso causa um viés, né? Porque né, diferente é você estudar uma população que ela está no seu habitat natural, vamos dizer assim, de uma população que está encarcerada. Então, foi bem interessante, tá? Esse estudo, depois, se vocês tiverem interesse, eu forneço para vocês, tá? E aí a gente vem na questão da diferença. É pedofilia ou é abuso sexual infantil? Qual que é a diferença? Pedofilia é uma doença psiquiátrica de transtorno de preferência sexual, onde o indivíduo tem preferência sexual por crianças, pelo corpo infantil. E o abuso sexual infantil é qualquer prática sexual com crianças, sendo praticada por adultos ou por adolescentes. Então, qualquer prática sexual que se cometa contra crianças é abuso sexual infantil e não necessariamente a pedofilia. A gente precisa aprender a desvincular o crime da doença, tá bom? Acho que tem alguém com o microfone ligado aí, gente. Eu vou pedir para vocês desligarem, tá? Estou ouvindo voz de criança aí no fundo. Eu sei como é, que eu tô com as minhas aqui em casa também, tá? Mas eu consegui, o pai tá lá na sala tentando distrair os pequenos. Então é importante que a gente saiba essa diferença para que a gente não cometa mais esse erro. Então, abuso sexual infantil, estupro de criança, está relacionado ao crime de estupro de vulnerável. Não existe um crime chamado pedofilia, apesar dos termos serem frequentes. As próprias polícias, elas já estão removendo o termo pedofilia e substituindo por abuso e exploração sexual infantil, tá? Porque já perceberam aí o perigo desse uso, porque quando a gente associa uma doença a um crime, a gente acaba beneficiando indiretamente o agressor. Não sei se vocês chegaram a pensar nisso. Mas se você diz que todo estuprador de criança é doente, a legislação vai acabar favorecendo esse agressor. Porque se ele é um doente, ele não deve ser penalizado da mesma forma que uma pessoa que não possui a doença. Então, muito cuidado com essa associação, tá? Então, vamos lá. E aí eu queria falar um pouco com vocês da identificação da violência, tá? No âmbito pericial, né? E quando se tem a violência sexual de uma criança e adolescente e isso é denunciado, né, isso chega a conhecimento das autoridades policiais, essa criança e adolescente é submetida ou submetido a uma perícia. O que é a perícia? É um exame, né, um exame técnico que tem como finalidade a produção de prova técnica. Nós da medicina legal, nós somos, vamos dizer assim, parceiros da justiça. Porque o que a gente faz é para dar uma resposta
né? A medicina legal, ela é uma intersecção entre o direito e a medicina. Nós, né, ali no meio das duas carreiras fica a medicina legal, e aonde nós, profissionais da medicina legal, nós não visamos a saúde, como vocês da área assistencial, das outras especialidades. Nós visamos a justiça. Então, tudo que a gente faz é para dar uma resposta para a justiça, né? Um auxílio técnico para a justiça. Tanto é que a nossa polícia, que é a Polícia Técnico-Científica, tem como, né, logo, slogan, que é a ciência pela justiça. Né? Nós dispomos da nossa capacidade técnica para auxiliar, tá? A investigação e para auxiliar todo o sistema de justiça. Então, quem é da medicina legal, e quem tiver interesse em entrar na área da medicina legal, como eu falei para vocês, a gente faz um concurso, e esse concurso é pela Polícia Civil, mas nós fazemos parte da Polícia Técnico-Científica. Então, além de atuarmos na medicina, além de sermos médicos e médicas, também somos policiais da inteligência, nós somos policiais da área científica, tá? Técnico-científico, é importante que vocês saibam. Então, quando acontece essa violência, uma das formas de identificação é a perícia. E como que é essa perícia, né? Onde ela acontece? Ela acontece no IML, no Instituto Médico Legal. O profissional habilitado para fazer uma perícia de âmbito criminal em casos de violência sexual é o médico ou a médica legista, tá? E isso acontece ou dentro dos postos do IML, ou, como eu falei para vocês, e quando eu fiz um estágio aí no IML de Sorocaba, as perícias aconteciam nas enfermarias do hospital, da pediatria e da GO. Então, independente do local, né, onde seja a perícia, mas quem realiza o exame é o médico ou a médica legista. E a sexologia forense, ela trabalha com algumas modalidades de perícias, dentre elas a perícia de estupro, de constatação de estupro, que é uma das formas de identificação da violência sexual contra crianças e adolescentes. O que a gente vai buscar nesse exame, né? A gente vai buscar evidências que comprovem se houve conjunção carnal ou prática de ato libidinoso, tá? Então, esse é o nosso grande objetivo. Conjunção carnal, repetindo, a entrada do pênis na vagina, né, a penetração vaginal. E ato libidinoso é qualquer outra prática sexual, como coito anal, coito oral, manipulações, sucções, mordeduras, lambeduras, enfim. E a gente vai, então, fazer o exame dessa criança e desse adolescente para ver se a gente identifica alguma evidência. O que a gente vai buscar na perícia? A gente vai atrás de vestígio físico e de vestígio biológico, né? Que a gente vai usar de técnicas laboratoriais. No caso de vestígios físicos, quais são os mais frequentes? Primeiro que a gente vai examinar o corpo todo. Exame de sexologia forense não é só a parte íntima, não é como se fosse, eu vou na ginecologia, vou examinar só a genitália, não, a gente vai examinar o corpo todo, da cabeça aos pés. Porque existem muitas agressões que deixam outras modalidades de marcas, que são as lesões corporais. As mais comuns na violência sexual, principalmente quando há violência física associada, são as equimoses, que são aqueles arroxeados, escoriações, os arranhões, mordeduras, né? Tem os casos mais graves, assim, que acaba tendo mutilação, né? Avulsão. Tem alguns estupradores, agressores sexuais que, além da prática sexual, também arrancam pedaços, né? Consomem partes da vítima, né? Que a gente associa ao canibalismo, tá bom? Então, a gente vai ter que buscar essas evidências. Então, examina o corpo todo, cabeça aos pés, e depois vai para o exame específico, que é a genitália. Chegando na genitália, a gente vai examinar genitália externa, vulva, introito vaginal, ímen, para ver se tem lesões genitais. No caso de regiões anais, né, a gente vai examinar toda a parte da região anal, perianal, períneo, nádegas, tudo, raiz de coxa, tudo, para ver se tem lesões compatíveis com as práticas sexuais. Em relação aos exames,
a gente coleta material biológico para ver se sobrou algum material genético ali do agressor. No caso da ejaculação, né, quando há ejaculação, a gente vai fazer pesquisa de espermatozoides, vai fazer pesquisa de PSA. Caso venha positivo espermatozoide, a gente tem a possibilidade de identificar o DNA dessa amostra, né, buscar ali no conteúdo o DNA. Se vier pesquisa de espermatozoide negativa e PSA positivo, PSA, não sei se vocês se recordam, se já tiveram, está relacionado à próstata, tá? Então, é um antígeno prostático específico, onde a gente vai ver. Porque no volume da ejaculação, né, o que sai, vesícula seminal, próstata, enfim, testículos, vem todo um conteúdo misturado, né, para sair na ejaculação, e nesse conteúdo tem uma porção prostática que a gente consegue identificar laboratorialmente, certo? Então, a gente vai fazer toda essa coleta. O que é legal? A gente tem a oportunidade, mesmo quando não há ejaculação, né, no caso de indivíduos vasectomizados, de achar o PSA, né, de dar positivo ao PSA, que mesmo não tendo espermatozoide, houve ejaculação. Então, é uma ferramenta extra que a gente tem para identificar o autor. No caso de coito oral, né, por exemplo, tipo sexo oral na vítima, a gente consegue passar o swab e mandar o material para o laboratório de DNA para ver se tem células salivares ou até, né, da região oral, para se ficou um resquício ali no corpo da vítima, a gente consegue coletar e mandar, tá? Para identificar DNA. Sexo oral, mordidas, sucções, né, que são chupões, a gente consegue identificar DNA também, tá? Quando é possível. E como que pede, né, uma perícia dessa modalidade? Para que se faça uma perícia dessa modalidade, é obrigatório que tenha o registro da ocorrência, diferente do atendimento da vítima nos hospitais. Para atender vítima de violência sexual no hospital, não precisa de boletim de ocorrência. Agora, para fazer a perícia no ML é obrigatório, porque quem pede a perícia é a autoridade policial e judiciária, ou judiciária. Então, não adianta chegar lá na recepção do ML dizendo que foi vítima de estupro, se não vier com o pedido de exame da delegacia. O nome desse pedido se chama requisição de corpo de delito. Nessa requisição vai estar escrito o tipo de exame que o delegado ou a delegada está solicitando, tá? Então, nós só fazemos a perícia mediante requisição, não é de forma autônoma. Tem que vir requisitado pela autoridade que vai investigar o caso. Diferente dos hospitais que tem que atender. Ah, foi vítima de estupro, não, tem que ir na delegacia primeiro. Não, você tem que atender essa vítima. É obrigatório, está previsto em lei, né, na lei do minuto seguinte, não pode recusar a vítima de violência sexual, pelo amor de Deus. Não façam isso. Gente, tem que abrir ficha, tem que examinar, ver se está tudo ok, se essa pessoa está em condições de ir a uma delegacia, se essa pessoa está em condições de sair do hospital. Por quê? Porque eu vejo muitos casos que chegam para mim de vítimas que passaram nos hospitais, nos prontos atendimentos e foram recusadas na porta. Ah, não, vítima de estupro, não posso parar, não vou atender, tem que ir na delegacia primeiro. Quem disse? Quem disse que não pode atender? Se a gente tem uma lei que fala o contrário, o atendimento de vítima de violência sexual tem que ser prioritário, tá? Tem que ser em sistema de urgência, você tem que atender essa vítima, por quê? Se ela tiver com uma lesão, que às vezes nem ela identificou direito, mas evolui para uma hemorragia, essa pessoa vai ficar transitando horas sangrando, com risco de chocar, né, ou de ter uma complicação muito grave, e ela foi recusada no serviço de saúde. Então, saibam que vocês também podem ser, né, infelizmente, a gente sempre tem que falar da responsabilização legal, vocês podem ser responsabilizados legalmente por omissão de socorro. Ah, Mariana, mas e os vestígios? Eu não posso mexer, porque senão vai perder vestígio. A prioridade é a saúde, a prioridade é a vida. Isso vem em primeiro lugar.
tá? A questão da coleta de vestígios, ela é secundária nesse caso. Se essa vítima está machucada, se essa vítima precisa de uma cirurgia, a prioridade é a vida, é a saúde. Porque senão, se vocês recusam um caso desse, como eu já peguei casos assim, eu estou falando porque eu já periciei casos assim, corre risco desse exame virar um necroscópio em horas. Né? Eu já atendi uma moça que estava com uma laceração de fundo de saco, né, de parede vaginal, de 7 centímetros. Né, que quando chegou para mim na perícia, estava sem cor, palidíssimo. Né? A sorte é que eu trabalho num serviço onde tem o pronto-socorro na frente, então ela foi imediatamente levada ao pronto-socorro e foi para o centro cirúrgico. Né? Precisou de hemotransfusão, tudo. E essa moça tinha passado em 2 hospitais e tinha sido recusada nos 2 hospitais por ser estupro. E quando chegou na delegacia, ela ficou horas esperando. Então, é muito perigoso. Então, gente, atende, abre ficha, atende, registra tudo no prontuário, examina, vê se não tem nenhuma lesão importante. Se tiver tudo ok, conversa, orienta, olha, agora você pode ir na delegacia, você deve ir na delegacia, registrar, você está bem, você não está com nenhum... algumas estão, mesmo que estejam machucadas, mas estão em condições, vocês é que têm que avaliar e liberar. Isso não tem como ser avaliado numa delegacia, vocês é que têm que avaliar, tá bom? Então, é muito importante, eu deixo aqui essa dica e, na verdade, esse alerta para vocês, porque, infelizmente, isso ainda está acontecendo. Em que situações essa vítima não pode ser examinada? Na perícia, não existe nenhuma restrição. Pode estar menstruada, pode estar suja, pode ser muito bebezinha, pode estar machucada, pode ter deficiência, não tem restrição nenhuma. A gente só vai ter mais cautela dependendo ali da perícia. Tem perícia que vai precisar de mais tempo, tem perícia que você vai precisar de ajuda de outras pessoas, por exemplo, para conversar criança com adolescente, para acalmar, né? Para que seja algo colaborativo, porque a perícia sexológica é uma perícia muito delicada, muito íntima, e ela não pode ser forçada, a gente não força exame pericial, tá? Isso é violência. A gente tem que conter fisicamente e não agredir fisicamente. Então, a gente vai contar com a ajuda dos acompanhantes, de quem for necessário, para a gente conseguir fazer a perícia. Caso a gente não consiga, a gente não vai forçar o exame e vai devolver o laudo para a autoridade explicando os motivos, né, que a criança estava muito agitada, muito amedrontada, que a gente não conseguiu posicionar, ou seja, não conseguiu, não conseguiu. A gente não vai, né, que nem eu falei, contenção física é uma coisa, a agressão física é outra, e o limite entre os dois, ó, que muito cuidado com essas questões também, tá? E outra coisa importante, no caso de violência sexual infantil, o comum é não encontrar vestígios. Por quê? A própria dinâmica do abuso sexual, né, a gente não falou lá no comecinho, no início da palestra, que os principais agressores estão em casa, autores conhecidos, enfim. Quando a gente conhece, né, o padrão do abuso, o que ele tem de peculiar? É um abuso que o agressor ele quer manter a criança ou o adolescente o máximo de tempo possível sob abuso, porque ele quer dispor desse corpo da forma que ele quiser, quando ele quiser, a hora que ele quiser, por quanto tempo ele quiser. Então, ele toma cuidado para não deixar vestígios. Ele evita penetrações. Na verdade, as penetrações, elas fazem parte do final do processo. Eles dão preferência, esses abusadores, para práticas sexuais que a gente chama de menos invasivas, que são práticas sexuais que não geram lesões corporais. Por exemplo, sexo oral, masturbações, manipulações, né? Tudo isso acontece, isso satisfaz o prazer desse abusador, mas não deixa lesão corporal, não deixa vestígio que seja identificável, né, em tempo hábil. Porque para a gente identificar o vestígio, a gente tem um tempo muito curto, né? A gente tem 24 horas para identificar, em média, material de boca, ânus e pele, e 72 horas para identificar
material vaginal. Então, vejam, o tempo é desse tamanho. Então, conforme o tempo vai passando, a gente vai perdendo a capacidade de identificar vestígio físico. E outra coisa que diminui também o nosso alcance é a higienização. Então, se limpou a região, né, lavou, higienizou, também diminui o nosso alcance. Então, esses agressores, eles são muito cuidadosos. Eles dão banho às crianças, eles higienizam depois do abuso, eles evitam as penetrações para não deixar lesão, tá? Então, é natural que na perícia a gente não identifique nada, não identifique vestígio físico e nem laboratorial, por causa da própria dinâmica do abuso, da característica do abuso infantil intrafamiliar. Existem os casos extremos, né? E aí sim a gente consegue identificar quando acontecem as penetrações, e aí quando acontece são lesões graves, geralmente por causa de desproporção do pênis do agressor, ou do uso de algum objeto na genitália da criança. Isso pode acontecer em qualquer faixa etária, desde bebês, né, até os adolescentes. Essa violência ela pode ser, né, pode ser realidade em todas essas faixas etárias, e geralmente vem pelo PS, porque a criança começa a sangrar, identificam a lesão, vai para o PS, vai para vocês, né, na porta, e aí o profissional identifica, geralmente são lesões bem graves, né, e acabam acionando a conselho tutelar ou a delegacia de polícia, e depois essa criança ela é periciada, mas é importante que vocês estabilizem essa criança, que essa criança só saia do pronto-socorro, só saia da enfermaria se ela realmente estiver segura, se essa criança realmente puder ser locomovida, e pelo amor de Deus, né, ver se medicam essas vítimas, porque também, às vezes, eu recebo vítimas de hospitais sem uma gota de dipirona. Isso é muito grave, que nem eu falei, eu tenho a sorte de trabalhar no ambiente hospitalar e aí acaba sendo medicada no local, mas essa é uma exceção, essa não é a realidade dos outros locais. Então, só pode periciar se essa vítima estiver estável, tá? Estável. Não pode tirar a vítima de enfermaria para fazer perícia se não estiver bem, se estiver com dor, estiver sangrando. Tem que fazer o procedimento da saúde. A saúde é em primeiro lugar, certo? Então, vamos lá. A gente já está chegando aqui quase no nosso finalzinho, né? Acho que a gente tem mais uns pouco menos de 30 minutos. Então, já falei dos vestígios para vocês. Gente, exame pericial não é o bicho de 7 cabeças, como as pessoas imaginam, tá? É um exame super simples. A gente vai fazer exame físico geral e exame ginecológico. Não é doloroso, né? A gente não faz nada diferente da GO. Na verdade, é um exame até menos invasivo, porque a gente não vai usar espéculo com frequência, usa mais em casos de aborto ou quando tem lesão parede vaginal, tá? Mas é exceção. O que mais a gente utiliza a técnica de apresentação de ímã e o SWAB para coletar material vaginal, e também nos casos de intoxicação, exame toxicológico, onde a gente coleta urina e sangue, né? Então, o sangue de acesso venoso, normal, urina, né, em torno de 30 a 40 ml, enfim, não é nada absurdo. É que é o a minha percepção, né, ao longo desses 10 anos. Eu estou há 10 anos na sexologia forense. Eu fiquei, acho que uns 6 meses no ML Centro, fazendo todos os tipos de perícias. Mas na sexologia são 10 anos, praticamente. Então, o que eu percebo é que as pessoas têm esse medo, não é por causa do exame em si, é por causa da imagem que o IML tem. As pessoas vinculam o IML à necrópsia, aos mortos, a cadáveres. Então, acho que é um ambiente, né, horrível, então ficam com medo de fazer, mas é mais pela situação que a pessoa está vivendo do que o próprio exame, porque o exame é bem tranquilo, tá? E depois que a gente faz o exame, a gente vai pegar todas as informações e colocar no laudo pericial. A gente vai montar, elaborar um laudo e vai entregar para a autoridade que solicitou. Essa etapa é uma das etapas de identificação da violência.
E o prontuário de vocês é extremamente importante, porque quando a gente não tem achados na perícia, mas essa vítima passou no pronto-socorro, no pronto-atendimento, que está no prontuário a gente usa, viu, gente? Depois a gente vai pedir uma cópia. Então, escrevam com letra legível, o máximo de informações que vocês puderem acrescentar, né? Se puder colocar comportamento do acompanhante, a impressão que vocês tiveram, comportamento da criança, alguma coisa que ela falou espontaneamente, coloca no prontuário, porque tudo isso vai para a investigação. Depois ele será usado, tá? Alguém vai ler e vai coletar tudo que vocês escreveram vai ser usado, tá? Então, o laudo ele vai para a autoridade que solicitou, não é da vítima, a gente não entrega o resultado, a resposta para a vítima depois que fez o exame, a gente vai elaborar o laudo e mandar para a autoridade que solicitou, e a autoridade solicitou é que vai comunicar à vítima sobre o resultado. Então, é muito importante. E aí eu falei para vocês dos vestígios que a gente busca, e uma das estruturas que a gente trabalha muito na medicina legal, na sexologia forense, é o ímen, que a gente aprende muito pouco sobre ele na faculdade. Na verdade, a gente recebe informações, mas, né, na maioria das vezes não examina, não aprende a examinar, não usa técnica de apresentação, nada disso. Porque para o assistencial, para a medicina assistencial, ele não tem tanta importância, a não ser no hematocou, né, ou no caso de ímen perfurado, que aí pode ter a complicação. Mas a gente na sexologia forense, a gente estuda muito e examina muito. Por quê? Através dele, a gente tem uma das evidências físicas mais importantes da conjunção carnal, que é a rotura himenal. Tá? Quando tem essa rotura, que pode ser recente ou já cicatrizada, ela é muito importante para comprovar a conjunção carnal. Tá? Então, não podia deixar de passar essa informação para vocês. E no caso de tem mulheres que nascem com o ímen complacente. Elas desenvolvem o ímen complacente, que é o ímen que ele tem uma elasticidade muito grande e que não terá roturas ao longo da vida. Então, é aquela menina que nunca terá um sangramento durante as práticas sexuais, porque esse ímen ele é muito complacente, ele é muito, né, elástico. Então, independente do calibre ali do pênis que entre, ele consegue esticar, expandir sem sofrer nenhum dano, nenhuma lesão, tá? Isso é ruim para a perícia porque é um achado a menos, é uma evidência física, né, que a gente acaba perdendo. E também na perícia a gente busca por lesões perineais, anais perineais, que estão relacionadas às penetrações anais ou vaginais desproporcionais e violentas. Então, tem penetrações tão agressivas que acaba rompendo, né? Promovendo a rotura de períneo, incompleta, parcial e até completa, chegando a fazer a comunicação vagina-ânus. Então, é outro tipo de lesão gravíssima que a gente vê no estupro de crianças, porque tem a desproporção do pênis do adulto com o ânus da criança ou a vagina da criança, e aí as lesões são terríveis, tá? São aqueles casos, muitas vezes, que vocês acabam ouvindo na TV que faleceu, né, que morreu no hospital. São esses casos. Chega a perfurar, gente, alça intestinal, né, ter, assim, lesões uterinas, né, porque o pênis é muito grande, dependendo do tamanho da criança, né, a lesão é gravíssima. E aí, como eu falei para vocês, que é padrão do abuso infantil não acharmos vestígios na perícia, é importante que a gente saiba que não é porque a perícia deu negativa que os abusos não estejam acontecendo. A violência pode estar acontecendo diariamente, mas, né, não deixou nenhum vestígio físico e biológico. Então, quando um laudo do IML resulta negativo, a gente não está dizendo que não houve o abuso. A gente está dizendo que naquele dia, naquela hora, não foi possível identificar evidência física e nem laboratorial, mesmo com todas as técnicas que nós temos, que eu já falei para vocês.
Então, não confundam laudo negativo, tá? Como não houve abuso. Tem que ser investigado, porque eu vejo, infelizmente, também muitas pessoas receberem o laudo e falar, não aconteceu nada, a perícia deu negativa, tá tudo certo, a criança tá mentindo, tá inventando, e aí a criança volta para casa com o abusador. Só que esse abusador, ele foi empoderado por causa desse resultado, né? Porque a criança foi desacreditada, perdeu o crédito da denúncia. Então, esse agressor, essa criança volta para casa junto do agressor, e esse agressor, ele já se sente mais seguro e empoderado, e aí começam as penetrações mais agressivas, né, as práticas sexuais mais agressivas. Então, por favor, não é porque deu negativo que não vai investigar, tem que ser investigado, e existem outras ferramentas, outras provas, a perícia é uma das provas, existem outras, uma delas é a avaliação psicológica e psiquiátrica dessa criança, que é uma prova técnica também que tem que ser utilizada. Porque se não tem evidência física e laboratorial, a evidência psicológica vai ter, tá? Então, a gente tem que investigar de forma completa. Então, é muito importante que isso aconteça. E quando vocês pegarem um caso, no pronto-socorro, ou seja lá, em qualquer ambiente que vocês estejam, vocês suspeitem que há uma violência sexual, tem que denunciar. Vocês já são responsáveis por aquele caso, tá? Então, aciona aí o assistência social, o conselho tutelar, serviço que vocês têm em mãos aí no hospital, e faz a denúncia, porque senão entra como omissão também. Vocês têm uma responsabilidade legal, tá? De denunciar. Ah, mas tem quebra de sigilo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? O CRM, né, o CFM, CRM, o nosso código, ele prevê a quebra de sigilo em algumas situações. E no caso de risco, no caso de criança, violência sexual contra crianças é uma justificativa de quebra, tá? Então tem que denunciar sim, tá? Não é só uma responsabilidade civil, não, é uma responsabilidade legal de vocês, tá? E eu até participei de uma matéria da Folha esses dias, que foi uma matéria em relação ao mês de maio, né, 18 de maio, e onde foi abordado, tá, eu abordei essa questão, dessa responsabilidade do médico e da médica da área assistencial de proteger e garantir os direitos dessas crianças e adolescentes. Então, se identificou a violência, ela tem que ser denunciada, tá? Não é só porque vocês, né, possam ficar com medo das repercussões legais disso, mas pensem bem, né? Imagina mandar embora uma criança que você suspeitou que está sendo violentada, passou por você, que é uma profissional, né, altamente qualificada, voltou para casa com o estuprador, imagina o que vai acontecer com essa criança. Então, por favor, tá? Tenham essa consciência. E aí, outra forma de violência é a exploração sexual. Infelizmente, o Brasil está no ranking, aí, liderando em relação à exploração sexual, que ela é naturalizada no nosso país, o consumo, né, de crianças e adolescentes, né, o mercantilismo dessas vidas, desses corpos, e é muito frequente. Eu sempre falo, né, das crianças que estão no farol, né, no semáforo, o que elas estão fazendo lá? Será que elas estão vendendo só chiclete, só bala mesmo, né? Muitas delas não, muitas delas estão vendendo os corpos também. Sempre tem, elas nunca estão sozinhas, né? Sempre tem um adulto, um adolescente ali que está coordenando a venda dessas crianças, e infelizmente muitos adultos consumindo, né? Eu falo, meu Deus do céu, por que consumir crianças? Por que consumir adolescentes nessa situação tão deplorável, né? Então, de tanta vulnerabilidade. Mas infelizmente isso acontece, mas estamos numa fase em que a sociedade ela está mudando a sua visão em relação a isso, ela não está tolerando mais e tem denunciado. Então, a chave é a denúncia. Se nós sabemos, nós temos que denunciar.
Simples assim, não é responsabilidade do outro, a responsabilidade é de quem sabe, tá? Se você sabe, você tem que denunciar. E eu falei, né, um pouquinho das vítimas aqui, da identificação pericial, mas como que será que a gente pode identificar em casa? Se alguma criança está passando por violência, sofrendo algum abuso, será que dá para identificar? A resposta é sim, dá para identificar. Não digo em 100% dos casos, tá? Mas a gente tem uma chance grande de identificar. Porque essas crianças, quando estão sofrendo algum tipo de violência, elas sofrem uma alteração de comportamento. Elas começam a dar sinais de que algo está acontecendo com ela. Não necessariamente a violência sexual, mas qualquer outro tipo de violência, bullying, violência psicológica, física, tá? Então, a criança ela tem uma mudança brusca de comportamento, ou seja, ela era de um jeito, de repente ela passa a ser de outro. Eu vou falar para vocês aqui alguns dos sinais que vocês podem identificar, tá? Nessa modalidade de vítima, esses sinais eles foram tirados de vários conteúdos especializados, tá? Literatura especializada, e estudos também científicos. Tudo que eu trago, gente, eu só trabalho com material científico e técnico, tá? Porque eu acho que é muita responsabilidade abordar esse tema com achismos. Se vocês forem trabalhar também, quem tiver interesse, também tentem se embasar sempre com material confiável, dados estatísticos oficiais, confiáveis, sérios, estudos sérios também, literatura também, tá? Porque achismo está cheio. Eu vejo muita gente trabalhando de forma equivocada com esse tema, e é um tema tão sério, né? Então, alguns dos sinais. Dificuldade de concentração e aprendizado, alteração de fala e comportamento de evasão, hipersexualização, baixa autoestima, agressividade, rebeldia, enurese, encomprese tardia, ou seja, volta a fazer xixi na cama, ou fazer cocô na roupa numa fase que não era para fazer mais, insônia, terror noturno, pesadelos, né, excessivo, anorexia, bulimia e outros transtornos alimentares. Muitas vítimas começam a comer compulsivamente ou param de comer e entram nos outros transtornos também, tá? Perda de visão positiva do mundo, e aí geralmente, quando acontece a perda, né, de visão positiva, para quem tem um pouquinho de conhecimento sobre criança, a gente sabe que o natural da criança é a visão positiva e lúdica do mundo, né, colorida. Eu falo que é a visão colorida do mundo. A gente vai perdendo isso, infelizmente, com o tempo. Quando uma criança perde a visão positiva, significa que ela já está num processo longo de abuso ou um abuso mais agressivo. E aí que vem o risco, porque aí podem começar as automutilações. Não sei se vocês já viram pacientes, né? A gente vê muito as automutilações, principalmente nos braços, né? Que se cortam com lâminas nos braços. As regiões aonde eu mais identifico a automutilação é na região de braço, antebraço, coxa, abdômen, né? Que são regiões que elas conseguem esconder, né? E o problema da perda de visão positiva do mundo é que geralmente depois dela vem o suicídio, tá? Ou a ideação ou a consumação. Então, tem muitas crianças que se matam por causa do abuso, muitas adolescentes também, muitos que fogem de casa por causa dos abusos, então elas preferem as ruas, preferem as drogas, do que ficar em casa com um abusador, tá? Então, o que você tem que perceber? Primeiro que você tem que conhecer a sua criança, conhecer o comportamento dela e ver se está tendo algum tipo de alteração. Se tiver algum tipo de alteração, você tem que conversar com essa criança, entender o que está acontecendo. Caso você não consiga conversar, tirar nenhuma informação, procure um profissional, uma psicóloga, um psicólogo para tentar entender o que está acontecendo, porque alguma coisa está acontecendo. E pode ser uma violência sexual, que a criança ela não consegue verbalizar o que está acontecendo com ela, tá, gente? Diferente de nós, dos adultos e até dos adolescentes, que a gente tem a concepção do sexo,
a gente tem a concepção da sexualidade, essas crianças não têm. E muitas vezes elas não sabem o que está acontecendo com elas, né? Algumas sentem desconforto, sentem essa angústia da violência, porém, não sabem que estão sendo abusadas sexualmente. A não ser que você já tenha dado informações a ela a respeito disso. Porque se você nunca conversou com a sua criança sobre isso, né, que ela tem uma parte íntima e que essa parte íntima ela pode ser tocada em algumas situações, em outras ela não pode ser tocada, né? E se isso acontecer, que essa criança ela sinta a confiança de te contar o que está acontecendo, se você nunca falou com ela sobre essas coisas, ela não vai saber o que está acontecendo com ela. E o seu silêncio, né, o silêncio de quem não informa as crianças, de quem não educa as crianças e promove a prevenção, ele é positivo para o abusador. Porque o que o abusador falar, gente, elas vão acreditar. Eles sabem o que eles falam? Vou contar para vocês. Tá? Contar, já está chegando aí nos nossos, né, minutos finais, vou contar quais são as coisas que eu escuto das crianças. O que eles dizem para elas? Que aquilo que eles fazem é brincadeira, é só uma brincadeira. Que aquilo que eles fazem é carinho. E que todo papai que ama a filhinha faz esse carinho especial. Que o que eles fazem é só porque amam muito. Fazem isso com todo mundo, só com quem é especial. Tá? E alguns justificam as práticas sexuais como cócegas especiais. Essa é uma coceguinha especial, essa é uma brincadeirinha, isso é carinho. Ou seja, a criança não sabe que isso não é verdade. Porque se ele está falando para ela, ela acredita, ele é um adulto, gente. É uma criança que está submetida. Ela não tem noção, ideia. Sabe quando ela vai entender que aquilo não era normal? Quando ela crescer, quando virar uma adolescente, uma adulta, um adulto, que aí vai entender que aquilo não era brincadeira, que aquilo não era carinho, aquilo era sexo. Só que como ninguém falou nada diferente para ela, nenhum familiar, a escola, ninguém falou nada, ela não tinha como saber. Só que essa vítima, ela é cobrada depois por esse desconhecimento. Por que não falou antes? Nossa, veio falar agora com 15 anos, foi abusada desde, sei lá, dos 2 e agora que veio falar? Como assim? Por que não falou antes? Não falou antes por várias razões. Não falou porque não sabia, não falou porque não tinha confiança em ninguém, não falou porque tinha medo, não falou porque estava sendo ameaçada, não falou porque não se sentiu segura para falar, tá? Essas são umas das razões. Muitas dessas crianças, elas são ameaçadas. Se você contar, eu vou matar a mamãe. Se você contar, eu vou matar o irmãozinho. Se você não deixar fazer, eu vou fazer com a sua irmãzinha, com o seu irmãozinho menor. Então, essas crianças passam por tudo isso. E a gente tem que conversar com elas. Porque quem sofre violência sexual infantil, gente, carrega isso o resto da vida. São sobreviventes da violência. São pessoas que perderam a oportunidade de ser quem elas deveriam ser. Porque na infância, principalmente, a gente vai construir quem somos, os nossos tijolinhos, né? Nosso alicerce. Quando tem uma violência, interrompe essa construção. Então, realmente há uma falha. Então, rouba-se dessa pessoa quem ela tinha direito de ser, porque ela foi vítima dessa violência. E diferente do que as pessoas imaginam, essas repercussões no futuro não são estritamente relacionadas à parte sexual, né, a disfunções sexuais, mas principalmente relacionadas à autoconfiança e na confiança no outro, porque aquele indivíduo, né, o lugar que deveria ser o lugar mais protegido do mundo, que é a casa, o indivíduo que mais deveria protegê-la, que é o pai, ou a mãe, né, o padrasto, o avô, enfim,
que era responsável pelo cuidado, pela proteção, fez isso com ela, imagina a relação que ela cria com as outras pessoas. Então, é uma violência que traz danos por uma vida toda, as repercussões são para toda uma vida. Então, é muito importante que a gente tire essas crianças do abuso o quanto antes. Então, se a gente sabe, tem suspeita, tem que denunciar, porque às vezes nós somos a única chance na vida dessa pessoa de ela sair do abuso, tá? E as repercussões psíquicas, mentais, comportamentais são gigantescas, são desastrosas. Existem estudos já confirmando que há uma alteração neuroanatômica, né, na desenvolvimento encefálico desse indivíduo que sofre a violência. Né? Então, é muito importante que a gente interrompa esse caminho, interrompa essa violência. E nós que estamos na saúde, a gente tem mais ferramentas, mais possibilidades de fazer isso, tá? Então, é muito importante, no que eu falei, não é só uma responsabilidade social, uma responsabilidade humana de denunciar. E muito cuidado com as nossas crianças soltas na internet, ainda mais agora no isolamento, na quarentena, né, nessa fase de pandemia, as crianças estão muito conectadas. E tem muito agressor sexual se aproveitando disso para acessar as crianças pela rede, tá? Então, monitorem o que as crianças estão utilizando nas redes, coloquem os filtros, nos bloqueios, coloquem tudo que der para assegurar a segurança dessas crianças, tá? Que estão na rede, porque, infelizmente, o consumo aumentou bastante de pornografia infantil. E quando eu falo em pornografia infantil, eu não estou falando de falta de criança pelada, não. Eu estou falando de sexo explícito de adultos com crianças. E isso inclui bebês. Tem todas as faixas etárias. E esse é um comércio muito poderoso, né? Envolve muito dinheiro. E o consumo digital é muito, muito grande. Se vocês se depararem com alguma imagem, algum vídeo, vocês têm que denunciar, tá bom? Não compartilhem, né? Não aumentem a exposição, denunciem. Na internet, a gente tem uma página chamada SaferNet, safernet.org.br. Lá nessa página vocês podem denunciar, fiquem tranquilos que é uma denúncia anônima, tá? Não vai ter nenhum dado seu. Eles só pedem o endereço da página, que é o URL, para você copiar e colar e falar. Igual o Face, o Instagram, sabe? Que tem quando você clica no botãozinho, né, à direita, tem a opção de você denunciar ou bloquear, enfim. Você tem na SaferNet, na página da SaferNet, tá um campo para você fazer a denúncia. E as denúncias mais realizadas são relacionadas à pornografia infantil. Lá você vai colocar o link, né, o endereço e dizer o que você viu. E aí a SaferNet vai acionar toda a rede, né, responsável, né, a polícia responsável, né, da parte digital para investigar, e às vezes você consegue encontrar aí uma rede enorme de abuso e exploração sexual de crianças, tá? Então fiquem atentos a essa questão. O que mais que eu tenho para falar para vocês? Bom, basicamente isso. Aonde denunciar? Tenho suspeita, quero denunciar, o que eu faço? A gente tem 3 opções, no mínimo: Conselho Tutelar, Delegacia de Polícia e o Disque 100, tá? Então, vocês podem utilizar esses 3 canais de forma telefônica, de forma anônima, tá? Basta dizer o que está acontecendo e aonde está acontecendo, mas tem que denunciar, porque, como eu falei para vocês, quem não denuncia se cala, quem cala consente, quem cala abusa. E quando um agressor ele é denunciado, na verdade, ele já vem aí numa uma cadeia enorme de abusos. Não, geralmente, quando vem a primeira denúncia, tem estudos que falam em média de 26 vítimas antes da primeira denúncia, e a primeira denúncia ela é importante porque ela expõe o agressor, e aí vem uma cadeia sucessiva de denúncias, tá? Então, eu vou finalizar, tá, Mari, por aqui. Agradecer vocês, para a gente ir para as considerações finais. Eu acho que eu já abordei, né, bastante coisa já. Eu queria agradecer a palestra, foi realmente muito boa.
É uma coisa que mexe muito comigo, esse assunto, né? É difícil de falar, mas realmente é muito importante, porque, igual você falou, a denúncia é fundamental. Então, eu queria agradecer de verdade todas as suas palavras. Elas foram muito boas. E eu queria ter algumas perguntas. Eu posso ler para você algumas perguntas? Pode sim, vamos lá. Gostaria de perguntar se médicos podem coletar algum tipo de prova antes da perícia chegar. Caso a paciente tenha que fazer algum procedimento, como cirurgia, na qual prova pode se perder depois, como tirar foto das lesões, coletar com suave algumas substâncias genitais. Então, essa é uma pergunta muito importante, tá? Obrigada pela pergunta. Então, a gente está num impasse que não há um consenso. Existe um decreto que autoriza a coleta de vestígios pelo SUS. Tá? Depois, quem me mandou a pergunta, me manda um direct, que eu mando o decreto para vocês. Mas aí está tem um pequeno problema, que é a falta de cadeia de custódia. Eu vou falar a minha opinião, não como legista ou alguém da perícia. A minha opinião é coleta. Coleta com suave, armazena de uma forma geral e a justiça vai definir se vai usar aquele material ou não. É importante que seja informado no prontuário e a própria vítima informe que foi coletado o material. Então, vocês podem coletar com suave, normalmente, colocar no envelope de papel pardo, identificar direitinho e armazenar. Tá? Porque, assim, é uma forma a mais. Aí pode ser questionado depois se há cadeia de custódia ou não, ou seja, que é um procedimento restrito, né, em relação a manter a segurança da prova, mas quem vai definir isso é a justiça, tá certo? E sim, faz a cirurgia, passa o suave na região, se tiver a oportunidade de fotografar, fotografa, tenta colocar uma etiquetinha na pele da vítima, com as iniciais dela, ou algum número que identifique que aquela foto é dela, tá? Porque isso pode ser questionado depois também, tá? Mas, de qualquer forma, colete e depois deixa a justiça resolver isso aí, porque tem um decreto que fala que pode coletar. Obrigada. A gente tem mais uma pergunta. Eu já vou aproveitar para juntar duas perguntas aqui, que elas são do mesmo assunto. Eu queria saber também, na condução do processo, onde entraria a atuação do psiquiatra para avaliar se é um caso de pedofilia ou não. E se for comprovado que é um caso de pedofilia, se esse indivíduo ele é julgado de maneira diferente, se ele chega a ser preso, como funciona? Quem vai solicitar é o juiz, tá? Ele que vai solicitar uma avaliação psiquiátrica, seja do agressor quanto da vítima. O delegado ou delegada também pode solicitar, mas o que eu mais tenho visto é solicitação judicial mesmo, tá? Via juiz e juiz. Então, ele pode, caso ele tenha alguma dúvida, algum questionamento, e caso seja confirmado, no nosso país não tem nada especificamente em relação a isso por enquanto, tá? Mas o que eu tenho visto e acompanhado nesses casos é que, ao invés de ser a penalização, encarceramento em penitenciária comum, eles podem ir para um manicômio judiciário, enfim, como outros transtornos psiquiátricos, tá, relacionados à alteração de pena, penalização com tratamento complementar, tá, tudo isso, mas ainda o nosso país não tem nada muito claro em relação a isso, tá bom? Obrigada. A gente tem mais algumas perguntas. Tudo bem para você, se a gente continuar? Bem, vamos lá. É um pedido essa, na verdade. Se você pode disponibilizar a monografia e a pessoa que também quer saber se você tem outras fontes para indicar sobre o assunto, igual você citou o Danilo Baltieri. Então, na monografia, posso sim, tá? Eu vou até mandar para você, tá, Mariana? E você, quem pedir, você pode compartilhar, ela está em PDF, é bem legal, tá? Mas a minha monografia, ela já está desatualizada, então depois peguem as referências, se forem fazer algum trabalho, vê a partir da minha, tá? Eu fiz uma revisão de 40 anos, né? Até o ano da monografia estava atualizado, mas aí já tem 4 anos já, então vocês deem uma reciclada. Enfim,
muitas referências, tá? Eu vou deixar para vocês verem as referências da monografia mesmo, porque eu não tenho, assim, não lembro agora de memória, mas tem muita coisa legal, muita. A gente fala sobre a monografia tem etiologia, tem toda a parte de sexualidade humana, tem toda a parte dos transtornos, tem as questões do tratamento, diagnóstico, castração química que se falou tanto, né? Então, eu vou deixar eu forneço para a Mariana, quem quiser, a Mariana distribui, tá bom? Certo, obrigada. A gente tem mais algumas. Queria saber como está o serviço de ML agora durante a pandemia para esses casos. Normal, tá? Somos linha de frente, ML é pronto-socorro da violência. Da mesma forma que os pronto-atendimentos estão atendendo, a gente também atende normalmente. Tiveram algumas alterações em relação às necrópsias, tá? Em relação a algumas abordagens de abertura ou não de cavidades, mas essa é uma coisa muito específica, mas saibam que estamos atendendo normalmente, tá? Que nem eu faço parte de um serviço que é 24 horas por dia, a gente não fecha nunca. Só estamos mais equipados, né, com os EPIs, porque a chance de contágio é grande. Mas em relação agora a pandemia, os casos aumentaram? Já de número, Essa estatística? Então, ainda não temos nada oficial, assim, né? Existem aí alguns dados que foram liberados, né, publicamente, de uma redução de ocorrências, então isso acaba refletindo também no nosso trabalho, mas nada muito, vamos dizer assim, a gente só vai ver mesmo, entender a hora que acabar esse período, para a gente ver se houve mesmo um impacto real nos números. Que assim, como a gente trabalha em esquema de plantão, a minha percepção pode ser diferente da percepção da colega que está no outro plantão. Eu senti uma redução, né, de atendimento, mas muito pouco, e agora está no normal, tem dia que tem muito mais, tem dia que tem menos, então varia muito, é que nem pronto-socorro, né? Então eu não posso te dizer da minha percepção. Mas a gente, assim, o que se especula, né, comparando com, por exemplo, os dados do Fórum da Segurança Pública, é uma redução das ocorrências. Então, tendo a redução de ocorrência, chega menos para a perícia, mas isso não significa que houve redução da violência, mas sim uma redução dos registros da violência, tá? A gente tem mais duas perguntas aqui, doutora. Boa noite, doutora. Gostaria de saber se dentro dos dados que a senhora trouxe, se evidenciou um recorte de etnias entre as vítimas. Pude observar dados recentemente que o feminicídio de mulheres brancas diminuiu, enquanto de mulheres negras, pretas, teve uma elevação em mais de 30%. Isso se deve à cultura do estupro vigente no Brasil? Então, esses dados, sim, são compatíveis, tá? Os dados que eu passei para vocês, do Disque 100 e do anuário, são compatíveis com, sempre uma prevalência maior na raça negra, infelizmente. A violência aí, e sim, sempre relacionada à cultura do estupro, violência sexual, tá? Estritamente relacionada à cultura do estupro, machismo, patriarcado, né? A objetivação da mulher, sempre. Sempre. A gente não. Essas questões de gênero, elas são dissociadas, não tem como dissociá-la da violência sexual. Tem uma pergunta aqui também. Se a vítima pode denunciar depois de um longo período de tempo que já foi o estupro. Por exemplo, se um adulto que sofreu um abuso quando era criança, se ele pode denunciar. Então, a gente tem uma lei aqui no Brasil chamada Lei Joana Maranhão, onde mudou a prescrição do crime de estupro de vulnerável. Começa a contar a prescrição a partir dos 18 anos de idade. O crime de estupro tem 20 anos de prescrição, então começa a contar a partir dos 18. Então, mesmo que tenha sofrido violência lá na infância, pode denunciar ainda nesse período, tá? E é importante que se denuncie, para deixar bem claro,
porque esse agressor ele tem que ser exposto, ele tem que ser investigado, porque muitas vezes ele está abusando de outras crianças nesse momento. Ele abusou de você na infância, agora ele está abusando de outras crianças, e muitas outras foram abusadas. Então, alguém precisa parar esse cara, entendeu? Então, faz a denúncia, vê se está aí num período, né, que a lei, dá uma olhada na lei. Lei Joana Maranhão, que alterou a prescrição. A gente tem um projeto da Simone, de uma das parlamentares, da Simone Tebet, que ela está pedindo que não tenha mais prescrição do crime de estupro, principalmente por causa dos casos que aconteceram na ditadura. Então, isso é muito legal e a gente está torcendo para que dê certo, tá? Bom, eu acho que era isso. Aqui eu não recebi mais nenhuma pergunta. Eu queria saber se alguém tem alguma colocação para fazer. Eu acho que não, ninguém levantou a mão aqui no aplicativo. Então, acho que a gente pode ir encerrando por aqui. Eu queria agradecer de verdade. A sua palestra foi incrível, foi muito boa. A gente está recebendo um monte de elogios aqui no nosso grupo, todo mundo gostou bastante. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição, só me chamar, tá? E queria convidar o pessoal para conhecer o meu trabalho social, Prodigues. No Instagram é @prodiguesoficial, no Face é Prodigues. Tá? Tem canal do YouTube, mas tem pouquinha coisa ainda, não consegui investir muito. Mas qualquer coisa que vocês virem, acharem legal, me marca, viu alguma matéria, alguma notícia, qualquer coisa, me manda, que é muito legal, me ajuda bastante para estar sempre atualizando. E é isso, tá? Espero ter contribuído um pouco aí para o dia de vocês, para a noite de vocês, e fico à disposição de quem precisar, qualquer coisa me chama pelo direct, tá? Que eu respondo, eu demoro, mas eu respondo. Contribuiu muito. Muito obrigada, doutora. Tchau, tchau, gente, boa Tchau, noite. até mais. Boa noite.